Capítulo 2. Lídia Delgado observou o mar de líderes de torcida adolescentes no chão do ginásio e agradeceu a Deus em silêncio por sua filha não ser uma delas. Não que tivesse alguma coisa contra líderes de torcida. Tinha 41 anos. Sua época de odiar líderes de torcida já tinha passado. Detestava apenas as mães delas. Lídia Delgado. Mindy Parker sempre cumprimentava a todo mundo com nome e sobrenome, com uma entonação de triunfo no fim. Veja como sou esperta por saber o nome completo de todo mundo. Mindy Parker, disse Lídia, com o tom de voz várias oitavas mais baixo. Não conseguia controlar. Sempre tinha sido do contra. Primeiro jogo da temporada. Acho que nossas meninas têm uma chance este ano. Com certeza, concordou Lídia, apesar de todo mundo saber que seria um massacre. Mindy alongou a perna esquerda, levantou os braços e se esticou em direção aos dedos dos pés. Preciso pegar a permissão assinada de Day. Lídia se calou antes de perguntar qual permissão. Entrego para você amanhã. Perfeito. Disse Mindy de um modo meio exagerado ao terminar o alongamento. Com os lábios contraídos e a mandíbula um tanto projetada para a frente, ela lembrava a Lídia um bulldog francês frustrado. Você sabe que não queremos que Day se sinta deixada de lado. Sentimos muito orgulho de nossos alunos que têm bolsas de estudo. Obrigada, Mindy. Lídia abriu um sorriso. É triste que ela tenha precisado ser inteligente para entrar na Westerly em vez de ter muito dinheiro. Mindy também abriu um sorriso. Certo, supimpa. Vou procurar aquela autorização pela manhã. Ela apertou o ombro de Lídia e caminhou em direção à poltrona. Para perto das outras mães. Ou mães, como Lídia pensava nelas, porque se esforçava muito para não usar mais o termo filhas da mãe. Lídia procurou a filha na quadra de basquete. Teve um momento de pânico que quase fez seu coração parar, mas então viu Day de pé no canto. Conversava com Bella Wilson, sua melhor amiga, enquanto elas batiam a bola e trocavam passes. Aquela jovem era mesmo sua filha? 2 segundos antes, Lídia estava trocando suas fraldas, e, num piscar de olhos, Day completou 17 anos. Partiria para a faculdade em menos de 10 meses. Para o horror de Lídia, ela já tinha começado a fazer as malas. A mala no armário de Day estava tão cheia que o zíper não fechava. Lídia controlou as lágrimas porque não era normal uma mulher adulta chorar por causa de uma mala. Então, pensou na autorização que Day não havia lhe dado. A equipe provavelmente iria a um jantar especial que Day temia que Lídia não pudesse bancar. A filha não compreendia que eles não eram pobres. Sim, tinham passado por momentos difíceis quando Lídia tentou fazer o negócio de banho e tosa deslanchar, mas eram de classe média, o que era mais do que a maioria das pessoas podia dizer que eram. Porém, não eram os riquinhos da escola. A maioria dos pais da Westerly Academy podia desembolsar com facilidade $30.000 por ano para manter os filhos em uma escola particular. Podiam esquiar em Tahoe no Natal ou alugar aviões particulares para ir ao Caribe, mas, apesar de Lídia nunca oferecer a mesma coisa a Day, podia pagar para que a filha fosse aos shops e pedisse a merda de um filé. Ela, claro, encontraria um modo menos hostil de mostrar isso à filha. Lídia enfiou a mão na bolsa e tirou dali um saco de batatas fritas. O sal e a gordura ofereciam uma onda instantânea de conforto, como deixar alguns comprimidos de Xanax derreter embaixo da língua. Ao vestir a calça de moletom naquela manhã, ela dissera a si mesma que iria para a academia e de fato passou perto da academia, mas só porque havia um Starbucks no estacionamento. O dia de ação de graças se aproximava. O tempo estava muito frio. Lídia havia tirado uma rara folga do trabalho. Merecia começar o dia com um latte de caramelo. E precisava da cafeína. Havia muitas coisas a resolver antes do jogo de Day. Mercado, pet shop, farmácia, banco, voltar para casa a fim de deixar tudo, sair antes do meio-dia para ir ao cabeleireiro, porque não ia só cortar os cabelos, pois Lídia era velha e tinha que passar pelo tedioso processo de pintar os cabelos grisalhos para que não ficasse parecendo uma prima pobre da Cruella de Vil. Sem falar dos outros pelos que requeriam atenção.
Lídia levou os dedos ao lábio superior. O sal das batatas fritas fez sua pele arder. Jesus, murmurou ela, porque tinha se esquecido de que depilar o buço e que a depiladora usará um adstringente novo que irritará sua pele. Assim, em vez de ficar com poucos pelos no buço, ficou com um bigodão vermelho. Imaginava Mindy Parker comentando com as outras mães. Lídia Delgado. Irritação no bigode. Lídia enfiou mais um bocado de batatas fritas na boca. Mastigou fazendo barulho, sem se preocupar com as migalhas na camisa. Sem se preocupar com o risco de as mães a verem comendo carboidrato. Antigamente ela se esforçava mais. Antes de completar 40 anos. A dieta do suco. O jejum do suco. A dieta sem suco. A dieta das frutas. A dieta do ovo. Curvas. Treino pesado. Treino intervalado. Treino leve. A dieta de South Beach. A dieta Atkins. A dieta paleolítica. Aulas de jazz. No armário de Lídia, havia um monte de fracassos do eBay, sapatos para zumba, tênis para corrida, botas para trilhas, símbolos para dança do ventre, uma calcinha que nunca foi usada para uma aula de pole dance que uma de suas clientes lhe vendeu. Lídia sabia que estava acima do peso, mas era gorda? Ou será que só era gorda para o padrão da Westerly? A única coisa de que tinha certeza era que não era magra. Exceto por um breve período no fim da adolescência, aos 20 e poucos, ela lutou contra o peso a vida toda. Era verdade obscura por trás do ódio pelas mães, ela não a suportava porque não podia ser como elas. Gostava de batatas fritas. Adorava pão. Dava a vida por um bom cupcake, ou 3. Não tinha tempo de malhar com um personal nem de fazer pilates. Tinha um negócio para gerenciar. Era mãe solteira. Tinha um namorado que às vezes precisava de atenção. Além disso, trabalhava com animais. Era difícil ser glamourosa depois de esvaziar as glândulas anais de um dachshund. Os dedos de Lídia tocaram o fundo do saco de batatas vazio. Ela se sentiu péssima. Não queria ter comido as batatas fritas. Após o primeiro punhado, nem sequer sentia mais o gosto. Atrás dela, as mães comemoravam. Uma das meninas fazia uma série de flexões no chão. O movimento era fluido, perfeito e muito impressionante até a garota levantar as mãos no fim e Lídia perceber que não se tratava de uma líder de torcida, mas da mãe de uma líder de torcida. Penélope Ward. Gritou Mindy Parker. Muito bem, garota. Lídia resmungou ao procurar alguma outra coisa para comer dentro da bolsa. Penélope estava indo até ela. Lídia tirou as migalhas da camisa e tentou pensar em algo para dizer que não estivesse carregado de impropérios. Felizmente, Penélope foi interrompida pelo técnico Henley. Lídia suspirou aliviada. Pegou o telefone da bolsa. Havia 16 e-mails de avisos da escola, a maioria sobre um surto de piolho que estava causando caos nas classes do ensino fundamental. Enquanto Lídia lia as postagens, uma nova mensagem apareceu, um pedido urgente de um diretor explicando que de fato não havia como descobrir quem dera início à pandemia de piolhos e pedindo que os pais, por favor, parassem de perguntar de qual criança era a culpa. Lídia deletou todas elas. Respondeu a algumas mensagens de clientes que queriam marcar um horário. Checou a caixa de spam para ter certeza de que a autorização de DEI não havia passado batida sem querer. Não. Enviou um e-mail à garota que havia contratado para ajudar com a papelada e pediu que enviasse seu cartão de ponto, o que parecia algo simples de lembrar porque era por meio dele que ela recebia seu pagamento, mas a criança tinha sido mimada por uma mãe superprotetora e nem sequer amarrava os sapatos se não houvesse um bilhete preso nos tênis, com um sorrisinho e a frase: "Amarre os tênis. Com amor, mamãe. PS, muito orgulho de você." Isso era pouco generoso de sua parte, já que Lídia recorria aos post-its na criação da filha. Em sua defesa, ela podia dizer que exagerava nos cuidados para ter certeza de que Dei sabia cuidar de si mesma. Aprenda a levar o lixo para fora ou vou te matar. Te amo. Mamãe.
teria ajudado se tivessem dito que incentivar a independência dessa forma podia trazer problemas, como encontrar uma mala abarrotada no armário da filha quando ainda faltavam 10 meses para ela ir para a faculdade. Lídia jogou o telefone na bolsa de novo. Observou Day passar a bola para Rebecca Testrevite, uma inglesa pálida que não acertava uma cesta nem se fosse lançada com bola e tudo. Lídia sorriu diante da generosidade da filha. Na idade dela, Lídia liderava uma banda rebelde de meninas e ameaçava largar os estudos. Day fazia parte do grupo de discussões da escola. Era voluntária na YMCA. Tinha uma natureza doce, generosa e era muito esperta. Sua capacidade de entender detalhes era impressionante, se não altamente irritante em discussões. Mesmo à tenra idade, Day tinha uma forte habilidade de reagir a tudo que ouvia, principalmente vindo de Lídia. Era por isso que Day era chamada de Day, e não pelo belo nome que Lídia registrara na certidão de nascimento. Jesus Cristo! Gritava, quando bebê, sua filhinha querida, dando chutes e pontapés no cadeirão. Jesus Cristo! Jesus Cristo! Pensando no passado, Lídia via que tinha sido um erro mostrar que era engraçado. Lídia? Penélope Ward levantou o dedo, como se pedisse para Lídia esperar. Na mesma hora, Lídia olhou para as portas. Então ouviu as mães fofocando atrás dela e percebeu que estava presa. Penélope era uma espécie de celebridade na Westerly. Seu marido era advogado, o que era comum para um pai de aluno da Westerly, mas também era um senador que havia acabado de informar que se candidataria ao Congresso. De todos os pais da escola, Brentwood deveria ser o mais bonito, mas isso se devia em grande parte ao fato de ele ter menos de 60 anos e ainda conseguir ver os próprios pés. Penélope era a esposa de político perfeita. Em todas as campanhas do marido, era vista olhando-o com olhos apaixonados, como um border collie fiel. Ela era atraente, mas não a ponto de ser uma distração. Era magra, mas não anoréxica. Desistira da sociedade em um importante escritório de advocacia para dar à luz 5 filhos bonitos e arianos. Era presidente da Organização de Pais e Docentes da Westerly, o que era uma maneira pretensiosa e desnecessária de dizer Associação de Pais e Mestres. Dirigia a organização com mão de ferro. Todos os seus avisos eram feitos com perfeição, concisos e focados a ponto de até mesmo as menos capacitadas entenderem. Ela também costumava ser direta no que dizia. Certo, meninas, dizia ela, batendo palmas. As mães adoravam bater palmas. Refrescos. Lembrancinhas. Balões. Enfeites de mesa. Talheres. Lídia, achei você, disse Penélope, flexionando os joelhos e cotovelos ao subir correndo a arquibancada e se sentar ao lado de Lídia. Nhão! Exclamou, apontando o saco vazio de batatas fritas. Quem me dera comer isso? Aposto que eu faria você comer. Ah, Lídia, adoro seu senso de humor ácido. Penélope virou o corpo em direção a Lídia, estabelecendo contato visual como um gato persa tenso. Não sei como você consegue. Você tem um negócio próprio. Cuida de casa. Criou uma filha incrível. Ela levou a mão ao peito. Você é minha heroína. Lídia sentiu os dentes rangerem. E a Day é uma menina tão bem-sucedida. A voz de Penélope baixou um tom. Ela fez o ensino fundamental com aquela garota desaparecida, não? Não sei, mentiu Lídia. Ana Kilpatrick era apenas um ano mais nova do que Day. As duas fizeram educação física juntas, apesar de seus círculos sociais não se misturarem. Que tragédia, comentou Penélope. Vão encontrá-la. Faz só uma semana. Mas o que pode acontecer em uma semana? Penélope estremeceu de modo forçado. Não consigo nem imaginar. Então, não imagine. Que conselho maravilhoso, disse ela, parecendo aliviada e mandona ao mesmo tempo. Onde está o Rick? Precisamos dele. Aqui. Ele é nossa dose de testosterona. Está no estacionamento.
Lídia não fazia ideia de onde Rick estava. Os dois tinham brigado feio de manhã. Ela tinha certeza absoluta de que ele nunca mais iria querer vê-la. Não, errado. Rick apareceria por Day, mas provavelmente se sentaria do outro lado do ginásio por causa de Lídia. Rebote. Rebote. Gritou Penélope, apesar de as meninas ainda estarem se aquecendo. Deus, não tinha reparado antes, mas a Day a sua cara. Lídia abriu um sorriso. Não era a primeira vez que alguém apontava a semelhança. Day tinha a pele muito clara de Lídia e os mesmos olhos azuis. O mesmo formato do rosto. O sorriso também era igual. As duas eram loiras naturais, uma vantagem em relação a todas as outras loiras do ginásio. O corpo em forma de ampulheta de Day dava sinais do que poderia acontecer no futuro se ela passasse o tempo todo sentada de moletom e comendo batatas fritas. Na idade dela, Lídia era igualmente bonita e magra. Infelizmente, foi preciso um monte de cocaína para isso. Então, Penélope bateu as mãos nas coxas ao se virar para Lídia. Queria saber se você pode me ajudar. Claro, respondeu Lídia, com ênfase, para mostrar que estava disposta. Penélope envolvia as pessoas daquele modo. Não dava ordens, dizia precisar de ajuda. É sobre o Festival Internacional do mês que vem. Festival Internacional? Perguntou Lídia, como se nunca tivesse ouvido falar do evento de arrecadação de fundos que durava um fim de semana todo, no qual os homens e as mulheres mais brancos de North Atlanta se reuniam ao redor de mesas com tortinhas e bolinhos feitos pelas babás dos filhos. Reenviarei todos os e-mails, disse Penélope. Fiquei pensando se você poderia trazer uns pratos espanhóis. Arroz negre. Tortilla de patates. Cocifritos. Ela pronunciava as palavras com um sotaque espanhol confiante, provavelmente aprendido com o rapaz que limpava sua piscina. Meu marido e eu comemos escalivada quando fomos à Catalunha ano passado. Delícia! Fazia 4 anos que Lídia esperava para dizer. Não sou espanhola. É mesmo? Penélope não se deixou abater. Tacos, então. Burritos. Talvez um pouco de arroz com polo ou barbacoa? Também não sou do México. Ah, bem. Claro que Rick não é seu marido, mas pensei que, como seu sobrenome é Delgado, o pai de Day. Penélope, você acha que a Day tem cara de hispânica? Sua risada estridente teria quebrado uma vidraça. Como assim? Cara de hispânica? Você é muito engraçada, Lídia. Lídia também ria, mas por um motivo totalmente diferente. Minha nossa! Penélope cuidadosamente secou lágrimas invisíveis nos olhos. Mas diga, qual é a história? História? Ah, vai. Você é sempre tão reservada a respeito do pai da Day. E de si mesma. Não sabemos quase nada a seu respeito. Ela estava se aproximando demais. Desembuche. Não conto para ninguém. Lídia passou um rápido demonstrativo de prós e contras na mente, o pró da ascendência indeterminada de Day deixando as mães mortas de ansiedade sempre que dissessem algo minimamente racista versus o contra por ter que participar do evento beneficente da Organização de Pais e Docentes. Era uma decisão difícil. O racismo delas era lendário. Vamos, disse Penélope, percebendo a fraqueza. Bem. Lídia respirou fundo ao se preparar para contar a história de sua vida. Ela colocaria uma verdade, tiraria uma mentira, embelezaria ali e remexeria tudo. Sou de Athens, Geórgia. Apesar de meu bigode à la Mariachi ter enganado você. O pai de Day, Lloyd, era de South Dakota. Ou South Mississippi, mas Dakota parece menos tosco. Ele foi adotado pelo padrasto, que só se casou com a mãe dele para que ela não fosse forçada a testemunhar contra ele. O pai de Lloyd morreu na prisão. Lloyd estava indo para o México para contar aos avós. Para pegar 20 quilos de cocaína. O carro dele colidiu com um caminhão.
Foi encontrado morto em uma parada de caminhões depois de tentar cheirar meio tijolo de cocaína. Aconteceu depressa. Ele morreu engasgado no próprio vômito. Dei não o conheceu. E esse foi o maior presente que dei à minha filha. Fim. Lídia. Penélope estava tampando a boca com a mão. Eu não sabia. Lídia ficou tentando imaginar quanto tempo a história demoraria para se espalhar. Lídia Delgado. Viúva da tragédia. E a mãe de Lloyd? Câncer. Levou um tiro no rosto, desferido pelo cafetão. Não sobrou ninguém daquele lado. Que não esteja preso. Coitados. Penélope pôs a mão sobre o peito. Dei nunca disse nada. Ela sabe todos os detalhes. Exceto as partes que causariam pesadelos. Penélope olhou para a quadra de basquete. Não é à toa que você é tão protetora. Ela é tudo o que sobrou do pai. Verdade. A menos que você conte a Herpes. Eu estava grávida da Day quando ele morreu. Fazendo desintoxicação porque eu sabia que atirariam de mim se encontrassem drogas em meu corpo. Tive a sorte de tê-la. Day salvou minha vida. Ah, querida. Penélope segurou a mão de Lídia, que desanimou ao perceber que tudo tinha sido em vão. A história obviamente havia emocionado Penélope, ou pelo menos despertado interesse, mas ela havia ido até ali com uma tarefa a ser delegada, e faria isso. Mas ainda é parte da história de Day, certo? Famílias são famílias, mesmo assim. 31 alunos desta escola são adotados, e têm seu lugar. Lídia precisou de um milésimo de segundo para entender a frase. 31. Exatamente 31? Pois é, Penélope deixou claro seu choque. Os gêmeos Harris acabaram de entrar na pré-escola. São piolentos, se o boato for verdade. Lídia abriu a boca e voltou a fechá-la. Então. Penélope abriu outro sorriso ao se levantar. Me passe as receitas primeiro, está bem? Sei que você gosta que a Day realize projetos que exigem habilidades especiais. Você tem muita sorte. Mãe e filha cozinhando juntas. Super divertido. Lídia mordeu a língua. A única coisa que ela e Day faziam juntas na cozinha era discutir para decidir quando um vidro de maionese estava vazio o bastante para ser descartado. Obrigada por se oferecer como voluntária. Disse Penélope. Depressa, Penélope deixou a arquibancada, flexionando os braços com vigor olímpico. Lídia tentou imaginar quanto tempo levaria para Penélope contar às outras mães sobre a morte trágica de Lloyd Delgado. Seu pai sempre dizia que o preço de ouvir uma fofoca era ver outra pessoa fofocando a seu respeito. Ela queria que ele ainda estivesse vivo para que ela lhe contasse sobre as mães. Ele teria se mijado de rir. O técnico Henley apitou, indicando que as garotas deveriam terminar o aquecimento. As palavras "projetos que exigem habilidades especiais" não saíam da cabeça de Lídia. Então ali estava a confirmação de que as mães tinham notado. Lídia não se sentiria mal por ter feito a filha ter uma aula básica de manutenção automotiva para aprender a trocar um pneu. Também não se arrependia de ter feito Day se matricular num curso de autodefesa no verão, ainda que tivesse que perder o treino de basquete. Nem por ter insistido para que Day praticasse dar gritos quando estivesse com medo, porque a filha costumava ficar paralisada quando se assustava, e ficar em silêncio era a pior coisa a fazer diante de um homem que pretendia fazer algum mal. Lídia apostava que, naquele momento, a mãe de Ana que o Patrick estaria arrependida por não ter ensinado a filha a trocar um pneu. O carro da garota foi encontrado no estacionamento do shopping com um prego no pneu da frente. Não demorou muito para concluírem que a pessoa que havia espetado o prego tinha sido a mesma que a tinha sequestrado. O técnico Haley apitou 2 vezes rapidamente para fazer a equipe se mexer. As Westerly Women se reuniram e formaram um semicírculo. As mães batiam os pés nas arquibancadas, tentando aumentar a animação para um jogo que se desenrolaria com o mesmo drama doloroso de um enterro. O time adversário nem sequer se deu ao trabalho de se aquecer.
A jogadora mais baixa deles media 1,80 m e tinha mãos do tamanho de bandejas. As portas do ginásio se abriram. Lídia viu Rick observar a plateia. Ele a viu. Em seguida, olhou para a arquibancada vazia do lado adversário. Ela prendeu a respiração enquanto ele pensava. Então, voltou a respirar ao vê-lo caminhando em direção a ela. Rick. Subiu a arquibancada lentamente. As pessoas que trabalhavam para se sustentar não subiam as arquibancadas correndo. Ele se sentou ao lado de Lídia soltando um gemido. Oi, disse. Rick pegou o saco vazio de batatas fritas, jogou a cabeça para trás e deixou as migalhas caírem na boca. A maior parte escorreu para dentro da camisa, pela gola. Lídia riu porque era difícil odiar alguém que ria. Ele lançou-lhe um olhar sério. Sabia como ela agia. Rick Butler era bem diferente dos outros pais da Westerly. Primeiro, era um trabalhador braçal. Era mecânico num posto de gasolina e ainda abastecia para alguns dos clientes idosos. Os músculos dos braços e do peito eram trabalhados pelo esforço que ele fazia empilhando pneus. O rabo de cavalo que descia pelas costas se devia ao fato de ele não dar ouvido às duas mulheres de sua vida, que queriam que ele cortasse o cabelo. Dependendo do humor do dia, ele era caipira ou hippie. Amar as duas facetas era a maior surpresa da vida de Lídia Delgado. Ele devolveu o saco vazio. Havia pedacinhos de batata na barba. Belo bigode. Ela levou os dedos à região acima dos lábios. Ainda estamos brigados? Você ainda está brava? Minha intuição diz que sim, admitiu ela. Mas detesto quando ficamos bravos um com o outro. Parece que meu mundo inteiro vira de cabeça para baixo. O sinal tocou. Os dois se retraíram quando o jogo começou, rezando para que a humilhação fosse breve. Por milagre, o Westerly Women saiu na frente. Por um milagre ainda maior, Day conduziu a bola pela quadra. Vai, Delgado! Gritou Rick. Day obviamente viu a sombra enorme de 3 garotas gigantescas atrás dela. Não tinha para quem passar a bola. Sem olhar, lançou-a em direção à cesta e a viu bater na tabela e cair na arquibancada vazia do outro lado do ginásio. Lídia sentiu o dedo mínimo de Rick tocar seu dedo mínimo. Ele perguntou. Quando ela ficou tão incrível? Cereal matinal. Lídia mal pronunciou a palavra. Seu coração sempre se inflava quando via como Rick amava sua filha. Só por isso, ela perdoava o rabo de cavalo. Me desculpe por ser uma chata nos últimos tempos. Ela se corrigiu. Ou melhor, nos últimos 10 anos. Tenho certeza de que você era chata antes disso. Eu era bem mais divertida. Ele ergueu uma das sobrancelhas. Eles tinham se conhecido numa reunião do programa 12 Passos havia 13 anos. Nenhum dos dois era muito divertido. Eu era mais magra, disse ela. Claro, é o que importa. Rick continuou olhando para o jogo. O que deu em você, amor? Toda vez que abro a boca agora, você ladra como um cão raivoso. Não fica feliz por não estarmos morando juntos? Vamos brigar por isso de novo? Ela quase começou a brigar. As palavras, mas por que precisamos morar juntos sendo que somos vizinhos? Estavam na ponta da língua. Ele percebeu o esforço. Bom perceber que você consegue fechar a boca quando quer. Ele assoviou quando Day tentou acertar uma cesta de 3 pontos. A bola não entrou, mas mesmo assim ele fez sinal de positivo quando ela olhou. Lídia sentiu vontade de dizer que Day não se importaria nem um pouco com a aprovação dele se morassem juntos, mas decidiu deixar isso para a próxima vez que começassem a gritar um com o outro. Rick suspirou quando o time adversário pegou a bola. Ai, Deus, agora vai. Uma garota com mãos gigantes bloqueava Day. Nem sequer teve a decência de erguer os braços. Rick voltou a se sentar na arquibancada. Apoiou as botas no banco à frente. Havia manchas de óleo no couro marrom rachado. A calça jeans tinha manchas de gordura.
Ele exalava um cheiro de fumaça de motor. Tinha olhos gentis. Amava a filha dela. Amava até esquilos. Já tinha lido todos os livros de Danielle Steele porque ficou viciado na reabilitação. Não se importava com o fato de a maioria das roupas de Lydia viverem cobertas de pelos de cachorro, nem de um único arrependimento dela em relação à sua vida sexual vir do fato de ela não poder transar usando uma burca. "O que preciso fazer?" perguntou ela. "Diga o que está rolando nessa sua cabeça maluca." "Eu contaria, mas teria que matar você." Ele pensou por um momento. "Beleza, só não estrague meu rosto." Lydia olhou para o placar. 10-0. Piscou. 12-0. É que, ela não sabia como dizer o que precisava dizer. É só o passado voltando. Parece letra de música country. Ele olhou-a nos olhos. Ana Kilpatrick. Lydia mordeu o lábio. Não era uma pergunta. Ele estava respondendo. Tinha visto todos os recortes de jornal que ela havia guardado a respeito do desaparecimento de Ana Kilpatrick, o modo como os olhos dela se enchiam de lágrimas sempre que os pais da garota apareciam no noticiário. "Soube que a polícia encontrou uma pista nova", disse ele. "A única coisa que eles podem fazer agora é torcer para encontrar o corpo. Pode ser que ela esteja viva." O otimismo nunca morre em seu coração. "Isso é de alguma outra música?" "Do meu pai." Ele sorriu. Ela adorava o modo com que as linhas de expressão ao redor dos olhos dele apareciam. "Amor, sei que pedi para você ficar longe das notícias, mas acho que precisa saber de uma coisa." Rick não estava mais sorrindo. Ela sentiu o coração apertado no peito. "Ela morreu?" Lydia levou a mão ao pescoço. "Encontraram Ana?" "Não, eu teria contado logo de cara." "Você sabe." Ela sabia, mas seu coração continuava aos pulos. "Vi na página policial hoje." Rick estava visivelmente relutante, mas continuou. "Aconteceu há 3 dias. Paul Scott, arquiteto, casado com Claire Scott. Eles estavam no centro da cidade. Foram assaltados. Paul levou uma facada. Morreu antes de chegar ao hospital. O enterro é amanhã." As mães começaram a comemorar de novo, batendo palmas. Day tinha marcado outra cesta. Lydia observou a filha correr pela quadra. A garota das mãos enormes pegou a bola. Day não desistiu. Correu atrás dela. Era destemida. Era destemida em todos os aspectos de sua vida. E como não seria? Ninguém nunca a havia derrubado. A vida não havia tido a chance de feri-la. Nunca havia perdido ninguém. Nunca havia sabido o que era a dor de não ter alguém a quem amava. "Vai dizer alguma coisa?" perguntou Rick. Lydia tinha muito a dizer, mas não deixaria Rick ver aquele seu lado, aquele lado irado e brutal que ela havia anestesiado com cocaína e, quando a cocaína era demais, empurrava com comida. "Lydie?" Ela balançou a cabeça. Lágrimas escorreram pelo rosto. "Só espero que ele tenha sofrido."